Oi, eu sou o Anderson e hoje eu vim responder a tag criança dos anos 90. Pra quem não sabe, eu nasci em 92, então eu não me lembro muito da década de 90 em si, de ter vivenciado a década de 90, mas tem coisas que foram criadas na década de 90 que perduraram além, né, depois dos anos 2000 e tudo mais. Primeira pergunta: programa de TV ou seriado favorito dos anos 90? Friends, com certeza. Friends, para quem não sabe, Friends é uma sitcom dos anos 90, que ela lançou em 94, e conta a história de 6 amigos que têm personalidades completamente diferentes e vivem situações do cotidiano na cidade de Manhattan. Tem um café icônico, personagens que têm personalidades muito distintas uma da outra, mas enfim, acaba todo mundo se completando e é bem. São 10 temporadas, episódios curtos. Tem na Netflix, inclusive, as 10 temporadas de Friends. E vale muito a pena assistir para quem não assistiu. Phoebe, eu acho que é a minha personagem favorita de Friends. Acho que é a Phoebe. Acho que a loucura dela é mais. Tem até umas teorias da conspiração que dizem que as séries são delírios da Phoebe. E é bem bacana. Friends é muito bacana, eu gosto bastante. Segunda pergunta: brinquedo favorito? Eu gostava muito de Power Ranger naquela época, era um programa de TV bastante popular e eu tinha todos os bonequinhos ali dos personagens. Gostava bastante do Tommy, e então acho que é o meu brinquedo favorito, eram os meus personagens de Power Ranger que eu tinha. Terceira pergunta: comercial favorito? Eu não recordo de um comercial específico da década de 90, eu acho que criança nem presta atenção nessas coisas, mas na década de 90 ainda se passava comerciais de cigarro na TV. E a Marlboro ela era conhecida pelos comerciais que tinham cavalos e tudo mais. E o Ayrton Senna foi garoto propaganda da Marlboro uma época. Então eu acho que quando se fala em comercial e década de 90, eu lembro bastante dos comerciais da Marlboro, porque naquela época era permitido e eles investiam bastante. No final do ano 2000, o governo proibiu propagandas de cigarro e derivados de fumo. Então as propagandas de cigarro não poderiam mais ser veiculadas nem na TV, nem no rádio. Nem. Então é uma coisa que se extinguiu ali na década de 90, né? Foi até no máximo final do ano 2000. Pergunta número 4. Backstreet Boys ou NSYNC? NSYNC. Eu prefiro o NSYNC do que o Backstreet Boys. O NSYNC, pra quem não sabe, é a boy band que teve como integrante o Justin Timberlake. Gosto de Backstreet Boys também, mas NSYNC eu gostava mais, assim. Porque as minhas músicas favoritas do NSYNC é I Want You Back e Bye Bye Bye. Eu acho que são as melhores músicas deles e eu realmente gostava mais do NSYNC. Número 5. Tendência de moda mais esquisita. A moda dos anos 90 é um ícone, jaqueta de couro, moda despojada, coturno. Não acho que tenha muita coisa esquisita, mas uma coisa que eu nunca gostei, independente da época, é o animal print. Estampa de zebra, de onça, de cobra, essas coisas eu acho bem esquisito. Pergunta número 6. Coleção favorita? Eu não lembro de nenhuma coleção específica naquela época. Não era muito o tipo de criança que colecionava coisas. Tinha crianças que colecionavam carrinhos da Hot Wheels, tinha gente que colecionava cartão telefônico, então acho que coleção nunca fez nunca fez a minha cabeça assim, os colecionáveis de alguma coisa. A não ser que dá pra dizer que se colecionava os bonequinhos dos personagens. Aí sim, eu tinha uma coleção nada oficial, mas assim, não era uma coisa que se colecionava, até porque não tinha uma coleção. Pergunta número 7. Videogame favorito? Eu acho que não tem ninguém que tenha passado, assim, se tem, são poucas pessoas que passaram pela década de 90 que nunca jogaram Super Nintendo. O Super Nintendo, ele é um marco da infância da década de 90, por causa do Mario e tudo mais. Então eu acho que... e outros jogos também, né? Mas eu acho que quando se fala em década de 90 e Super Nintendo, a gente lembra do Mario, né? Pergunta número 8. Cantor ou banda favorita? Bom, acho que a minha banda favorita ainda assim é Destiny Child, que é a banda que a Beyoncé se lançou. Na verdade, ela já não era o primeiro grupo que a Beyoncé fazia parte, já que ela canta desde pequena, mas foi o grupo que apresentou Beyoncé ao mundo. Acho que o Destiny Child é ainda a minha banda favorita.
E embora eles vivam nesse ato, né, ninguém nunca oficializou o final da banda. E tem apresentações da Beyoncé com a Kelly e a Michelle, mas eu acho que o Destiny Child é a minha banda favorita e a minha cantora favorita acho que ainda assim é a Beyoncé, independente de qualquer coisa. Eu acho que ela tem um alcance vocal muito bom, ela tem uma presença de palco que você não reproduz. Você não vê hoje alguém que tenha a presença de palco, o alcance vocal, o empenho que a Beyoncé teve para ser hoje a artista que ela é. E eu acho que isso vem desde antes do Destiny Child, vem desde quando ela decidiu que ela sempre teve a carreira dela muito focada. Então, eu acho que foi a época. Acho que na verdade nunca teve, né? Acho que nunca existiu a época de que o cantor ele só simplesmente só tem que cantar. Eu acho que quando você canta, você está exercendo a sua arte, mas é uma arte mais politizada, não é tanto como um quadro que você pinta e você coloca na parede. Não, você vive essa arte, você inspira pessoas, então ela aborda temas políticos e uma coisa que Madonna já fazia também, e Madonna é uma das minhas cantoras favoritas também, e Britney Spears, então todas elas tocam em assuntos que algumas pessoas preferem não tocar porque não querem entrar em uma discussão, sendo que a arte dela, sendo uma arte de inspiração, deveria sim tocar em assuntos que precisam de voz. Eu acho que a Beyoncé faz isso. Embora ela seja um pouco reclusa de certas situações, que ela prefere não optar e prefere não dar mais entrevista e tudo mais, a gente quer. Ó, o caminhão do gás. Não é, é o carro do mercado. Vou perder todo o fio da meada. Acabar a bateria da câmera e o carro não passou ainda. Me perdi completamente do que eu tava falando. Ah, lembrei. Então, embora eu acho que a gente que é fã, a gente sente falta do artista em entrevista, coletiva de imprensa, divulgação de single, trabalho. A gente sente, a gente quer ver estampado em tudo que é lugar. Só que eu acho que o jeito que ela administra a carreira dela foi o que ela achou sendo o melhor pra ela nesse momento. Resta a gente apoiar, né? Acho que apoio é o principal de tudo. Acho que uma fanbase nada mais é do que o suporte que o artista precisa para estar no palco. Então, querendo ou não, o fã ele faz parte da equipe do artista. Porque para ele ter um rosto, ter uma voz no palco, ele precisa de alguém que receba essa imagem, de que vai receber esse áudio. E aí que entra o fã, fazendo toda essa parte, essa etapa. Então, tocar em assuntos que te aproximam do fã é necessário. Ele precisa ver que o artista é humano, que ele é humanizado, que ele se preocupa com o mundo, que ele se preocupa com projetos, com o que está acontecendo em outros países e até mesmo o que está acontecendo em grupos no qual ele não faz parte, como a Madonna sempre fez. A Madonna foi a pioneira de movimentos no qual ela não fazia parte. A Madonna não é gay e foi acho que foi a primeira artista com o peso do nome que ela tem a levantar a bandeira do arco-íris e dizer que não era doença, que aquilo ali precisava de voz, porque precisava de respeito. Então eu acho que a Madonna é um ícone a ser seguido nessa parte. A Britney eu sempre gostei bastante dela, mas a Beyoncé a gente sempre puxa a brasa um pouco mais pro assado da gente, né? E a Beyoncé é realmente a minha cantora favorita, assim, de todas que são grandes, são inspirações. Ela ainda eu acho que é a minha cantora favorita. Não só da década de 90, mas da vida, assim. 9. Doce favorito. Depende, é muito vago, né? A minha sobremesa favorita sempre foi pudim. Mas se você for entrar no quesito de doce vendido no mercado, eu acho que Kinder Ovo. Gostava bastante. E era barato naquela época. Quando eu era criança, pelo menos, Kinder Ovo era barato, era R$1. Não me lembro, assim, de um doce específico que se vendia na década de 90, que era o hype na década de 90, não lembro. 10. Jogo favorito sem ser videogame. Eu não lembro de um jogo específico assim, porque naquela época a gente brincava na rua, né? O horário de verão era a felicidade porque você podia ficar uma hora a mais na rua. Então, mas jogo, acho que jogo de tabuleiro eu gostava bastante.
Sempre gostei de jogo de tabuleiro. Me convide para jogo de tabuleiro, mas não me convide para correr atrás de uma bola. Eu acho que isso é mais questão de gostos pessoais mesmo. E a 11, livro favorito. Pô, naquela época eu não lia muito, né? Eu terminei a década de 90 com 8 anos de idade, então recém estava na segunda série do ensino fundamental. Mas o meu livro favorito ele foi escrito na década de 90, que é O Alquimista, do Paulo Coelho. Foi um livro que mexeu muito comigo, eu gostei bastante da história e do jeito que o Paulo abordou a história do personagem. Eu gostei bastante. Então acho que o meu livro favorito, eu gosto bastante de ler, mas o livro que me inspirou a ler, que me fez me apaixonar pela leitura, foi O Alquimista, do Paulo Coelho. Então acho que sempre vai ser o meu livro favorito. E saga, Harry Potter. A saga da J.K. Rowling é realmente um ícone literário e não tem uma pessoa que não conheça a história do menino que sobreviveu, então eu gosto também. Acho que são assim, se eu puder selecionar dois livros, acho que em livro em questão de volume único, acho que é O Alquimista, do Paulo Coelho, e saga é Harry Potter da J.K. Rowling. Bom, e é isso, tem opiniões diferentes da minha? Responde aqui embaixo pra mim saber também se você viveu na década de 90 ou se não, se conhece alguma coisa da década de 90 e quer comentar, deixa aí embaixo. Sugestões são sempre bem-vindas, tanto aqui nos comentários quanto nas outras redes sociais. O link delas está aqui no box de descrição, é só você passar lá e a gente conversa. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!